Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos iniciar o primeiro estudo do Guia Evidências, Guia de Estudo Evidências, que foi elaborado por Rodrigo Silva. Vamos olhar qual é o primeiro estudo, mas antes disso vamos fazer uma oração. Oremos. Grande Deus eterno Deus, obrigado Senhor por estarmos aqui iniciando esse estudo, evidências, para que possamos entender um pouco mais sobre o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoe aqui a cada amigo, a cada amiga, a cada irmão, a cada irmã, que eles possam sentir o desejo cada dia mais de ouvir a Tua palavra, de seguir os Teus caminhos. Perdoa nossos pecados, nos dá a paz, a sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver qual é o primeiro estudo. Qual é o tema? E o tema... Primeiro tema aqui, ó, vamos olhar. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Vamos aqui para a introdução. Diz assim: certa vez um jornalista perguntou ao cineasta Woody Allen se ele tinha medo de morrer. De um jeito irônico, como lhe era de costume, ele respondeu, curta e objetivamente: eu não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando isso acontecer. Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas nunca envelhecem ou morrem? Um lugar em que seja possível escolher parar de envelhecer aos 25 anos e viver o tempo que desejarmos? E se isso fosse possível e pudéssemos atingir 100, 200 ou 10 mil anos de idade, com o físico e a energia de 25? Por quanto tempo você escolheria viver assim? Existe sentido na vida? Hoje vamos refletir um pouco neste tema. Vamos estudar juntos? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos perguntou a 2.000 cidadãos americanos: se você tivesse a opção, por quanto tempo gostaria de viver? A resposta foi surpreendente. A maioria não gostaria de viver para sempre. E os que aceitariam ampliar sua vida em 100, 500 ou 10 mil anos fizeram ressalvas do tipo: desde que eu não veja o fim do mundo, desde que não me separe das pessoas que amo, ou desde que eu não experimente viver num asilo. Normalmente, pessoas de sã consciência não querem morrer, mas também não querem viver apenas por viver. É triste, parafraseando o cantor Jim Morrison, saber que o futuro é incerto e o fim está sempre perto. Como você responderia a essa pesquisa? Deixa lá nos comentários, né? Faz a tua resposta lá nos comentários. Vamos pensar e estudar esse assunto juntos. Em busca de propósito e sentido para a vida. Precisamos ter um propósito, um elemento pelo qual valha a pena viver. Se não, para que lutar pela vida? É costume contar entre os filósofos a seguinte parábola: havia um astronauta abandonado em um asteroide rochoso e estéril no espaço sideral. Ele tinha consigo 2 ampolas, uma com veneno e outra com uma poção que o faria viver para sempre. Compreendendo sua situação terrível, com um único gole bebeu o veneno. Depois, para seu horror, descobriu que tomara a ampola errada. Havia bebido a poção da imortalidade, o que significava que estava condenado a existir para sempre numa vida sem sentido e sem fim. Aí aqui vem uma pergunta para vocês. Responda lá. Vá nos comentários e dê a sua resposta. Como você explicaria o horror que se abateu sobre o astronauta, o que torna a imortalidade menos atrativa e até mesmo desesperadora nessa parábola? Responda lá, faça lá a sua resposta. Quero ver bastante respostas. Vamos aqui para dando prosseguimento, né, ao estudo. Agora sobre o taxista e o filósofo. Um taxista pegou certa vez o poeta T.S. Eliot e perguntou: para onde devo levá-lo, Sr. Eliot?
O famoso poeta ficou curioso para saber como o taxista lhe reconhecera. Tenho faro para descobrir pessoas famosas que entram no meu táxi, disse o motorista. Outro dia apanhei o filósofo Bertrand Russell. E como você sabia que era ele? Perguntou Eliot. Ah, foi simples. Perguntei qual era o sentido da vida e ele simplesmente não soube responder. Ao retirar Deus e a fé do cenário filosófico, Russell foi coerente com seu ceticismo, baseando-se na ideia de que não há Deus, ressurreição nem qualquer uma das promessas apresentadas na Bíblia. Ele concluiu que o ser humano era o produto de causas que não tinham previsão do fim, que estavam alcançando, que sua origem, crescimento, esperança e medos, amores e crenças são apenas o resultado de colocações acidentais de átomos que nenhum fogo, heroísmo, intensidade de pensamento e sentimento podem preservar uma vida individual além do túmulo. Em poucas palavras, Russell admitiu que sem o sapato da fé ficamos existencialmente vazios de significado. Não são poucos os acadêmicos que enveredam por esse caminho. Ainda que de modo inconsciente, em 2012, o filósofo John J. Massey publicou um livro sobre o sentido da vida. Nele, Massey relacionou cerca de 100 pensadores que tinham algo a dizer sobre o significado da vida. Ele mesmo concluiu ao fim de sua compilação: apesar de nossos melhores esforços, não encontramos tudo o que procurávamos. Não podemos apagar todas as nossas dúvidas. Não podemos aliviar todos os nossos medos. No fim, não temos garantias. E o abismo, por mais que desejássemos o contrário, sempre nos acompanha. Navegamos no limiar entre a luz eterna e a escuridão infinita. Estamos à deriva e precisamos salvar a nós mesmos. Essa é uma conclusão audaciosa e surpreendente feita por um doutor em filosofia. Caso não há nada mais além disso, o jeito é, segundo essa lógica, gastar os dias da melhor forma que pudermos, com prazer e alegria, porque a qualquer momento deixaremos de existir. Aqui tem mais uma pergunta, para que vocês possam responder. Como você avalia as conclusões de Massey? Existiria alguma forma de avaliar seus medos e dúvidas sobre a existência? O pensamento de Massey aparece refletir uma irônica expressão usada pelo apóstolo Paulo para responder aos que em seu tempo negavam a ressurreição e a transcendência da realidade. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Está lá em 1 Coríntios 15:32. Nesse verso, o autor bíblico citou uma tradução grega do profeta Isaías, quando este descreveu a imprudente autoindulgência das pessoas que desprezavam a transcendência, limitando sua história à vida neste mundo. Vamos apreciar as coisas boas da vida, agora pois logo terminará. Está lá em Isaías 22:13. Paulo imitou ironicamente a linguagem desses céticos a fim de reprovar sua teoria e prática. Em outras palavras, se a pessoa se convencer de que tudo se resume a morrer, como animais e plantas, em breve passarão a viver como tais. A voz dos pensadores. O sentido da vida, conforme afirmaram pesquisadores do jornal Humanistic Psychology, é desfrutá-la enquanto for possível. Essa foi a conclusão a que chegaram após um grupo de psicólogos da Universidade do Arizona, Estados Unidos, analisarem cuidadosamente as palavras de 200 pensadores, que vão de Oscar Wilde a Napoleão Bonaparte, passando por Freud e Bob Dylan. Na mesma onda de aproveitar a vida enquanto se pode, alguns assumem que ela de fato não tem sentido algum, a não ser talvez aquele que cada um queira dar. Contudo, esse sentido é reconhecidamente subjetivo e dificilmente vale para todos. Mais recentemente, porém, alguns, tentando fugir da acusação de nihilistas, preferem evitar os problemas ao dizer que o sentido da vida é um mistério. Sentimento
Aí tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta para vocês. Respondam lá, vá lá nos comentários. Agora é você quem faz as perguntas. Pare para pensar e formule as próprias perguntas sobre essa parte do estudo. Além desse estudo, você vai fazer a sua própria pergunta. Sentimento contraditório. O próprio Bertrand Russell, aos 95 anos e perto da morte, escreveu um novo ensaio de uma só página que, além de não ter título, ficou sem ser publicado por mais de 20 anos após sua morte, em 1970. Nele o autor confessou: chegou a hora de rever minha vida como um todo e me perguntar se ela serviu a algum propósito útil ou se foi totalmente ocupada por futilidade. Infelizmente, nenhuma resposta é possível para quem não conhece o futuro. Em outras palavras, o mesmo indivíduo que escreveu o livro definitivo sobre a história da filosofia ocidental, que foi retratado como o maior filósofo do século XX, terminou essencialmente dizendo que nenhuma resposta é possível. No entanto, como se tentasse conter todo esse negativismo, Russell continuou: há um artista preso em cada um de nós. Solta-o para espalhar alegria por toda parte. O que ele queria dizer com isso? Que artista é esse que precisa ser solto? Talvez a resposta esteja numa declaração anterior que Russell fez em 1903. Para viver uma vida com significado é preciso abandonar os interesses particulares e mesquinhos e cultivar o interesse no eterno. Que lindo, né? O interesse no eterno aqui, ó. Temos que cultivar um interesse no eterno, né? Que é o nosso Deus, né? Temos que ter sempre pensamentos ligados a Deus. Mais uma pergunta aqui para que vocês possam responder. Mesmo sem nenhuma intenção religiosa, Russell terminou endossando o que já estava escrito na Bíblia há mais de 2.900 anos. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes 3:11. Você já parou para pensar no sentido da vida? O que nosso instinto por eternidade e significado lhe diz sobre isso? Então, há duas perguntas para vocês, para que vocês possam refletir e ir lá e responder. Conclusão. Que tal atendermos ao conselho bíblico e de Russell e começarmos a cultivar o interesse pelas coisas eternas? Talvez ao cultivar esse interesse, nossa vida comece a encontrar significado. Queremos ter certeza e não dúvidas, embora nem sempre querer signifique poder. É lógico argumentar que essas inclinações psíquicas nos revelam algo, e não podemos fechar os olhos para o que elas estão dizendo. Pássaros nascem migrando para o sul, e tartarugas marinhas correm para o mar. Seria ingênuo negar a existência do oceano e de um lugar chamado sul apenas porque algumas tartarugas e aves migratórias ficaram circunstancialmente confinadas num plano em que não podiam ver nem experimentar o objeto de seu instinto. Qual é a sua decisão diante de tudo isso? Lembre-se, quem adia decisões importantes arrisca que seu destino seja decidido por circunstâncias aleatórias. Não se esqueça de que ser dirigido pela aleatoriedade é como se deixar guiar entre armadilhas fatais por um guia não confiável, completamente às cegas. Pense nisso. Então temos que nos guiar inteiramente na palavra de Deus, na Bíblia, em nosso Deus, nosso Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo e através também do Espírito Santo. Cumprimos um primeiro estudo e tenham todos uma boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite. E fiquem todos com Deus.